Vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Salmo número 120. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Como está bonito hoje na noite, né? Salmo número 120. Nós estamos estudando essa semana o livro de Salmos e mais especificamente esse trecho, como eu já disse a vocês, que é conhecido como Salmos de peregrinação ou Salmos de romagem, né? Vem da palavra romaria. Tem muito na Igreja Católica, inclusive hoje no nosso país é um feriado católico, né? Para nós como cristãos isso não representa nada, mas infelizmente, né, existem pessoas, nem todos estão debaixo da mesma fé. E aqui no Salmo de número 120, irmãos, isso é muito importante para nós hoje. Eu creio que você vai refletir juntamente comigo que nada na Bíblia é por acaso. Por exemplo, eu e você sabemos que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. Eu creio que todos vocês sabem disso. Cronologicamente, o primeiro livro, né, no lapso temporal da nossa existência, foi o livro de Jó. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou Torá, eles só vão ser escritos bem depois do livro de Jó, já na época de Moisés. Mas por que está no começo? Porque aprove a Deus começar pelo começo. Então, quando a gente abre a nossa Bíblia, o que tem escrito lá no primeiro versículo? Que no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele vai nos explicando toda a trajetória em Gênesis, até a gente chegar em Êxodo, onde a gente conhece Moisés, que é inclusive o autor do livro de Gênesis. E a gente vai ver que a nossa Bíblia ela é organizada de uma forma completamente espiritual. Mesmo as pessoas que de alguma forma manusearam os Escritos Sagrados, elas foram influenciadas pelo Espírito Santo para que chegasse até nós dessa forma. Então nós vamos ver que nós temos os livros da lei, os livros históricos, nós vamos ter os livros poéticos ou sapienciais, e vamos ter finalmente os livros proféticos. Assim se divide o Antigo Testamento. Por que eu estou dizendo essa abertura? Porque aqui no livro de Salmos a gente vai encontrar algumas subdivisões. Como eu disse a vocês, esses salmos que a gente já estudou, se não me engano, 2, na segunda e na quarta, hoje quinta-feira, esses salmos que vão do 120 ao 134, eles são chamados de cânticos de romaria ou cânticos de peregrinação, porque eles eram cantados pelos peregrinos quando eles estavam indo adorar em Jerusalém. Na época da escrita desses salmos, não existia a formatação da igreja como nós temos hoje, como congregações locais, mas existia um lugar somente onde o povo iria adorar, e adorava de maneira específica, por meio de sacrifícios de animais, ofertas muitas vezes de cereal, de líquido. Tudo isso foi estipulado pelo Senhor nos livros da lei. Então, o povo, inevitavelmente, eles precisavam caminhar em direção ao templo. Nem todo mundo morava em Jerusalém, ou seja, a menor parte da população morava em Jerusalém. Então todos os demais precisavam se deslocar, alguns de lugares muito longe, até Jerusalém para adorar. Eu disse a vocês ontem, relembrei que existiam 3 festas oficiais, fora outras festividades que existiam, mas 3 festas tinham um peso diferente. E todo judeu, né, que de fato se dizia um adorador, ele precisava escolher pelo menos uma dessas festas, o ideal era que fosse para as 3, mas pelo menos uma dessas festas, aonde ele iria adorar no templo. Se ele morasse mais próximo, ele iria às 3, mas aqueles que moravam muitas vezes em outros países, eles iam. E como vocês sabem que a região que circunda ali o país de Israel, até hoje, uma região perigosa, cheia de desertos, eles iam em forma, né, de caravanas. O comum era em forma de caravanas, se juntavam muitas famílias, né? Às vezes famílias de mais de 1 ou 2 aldeias vizinhas se juntavam e iam juntos para adorar. E todo esse preparo que eu estou dizendo aqui para vocês, irmãos, é justamente que quando a nossa jornada inicia, nós precisamos ter todo o cuidado em escolher quem vai fazer essa jornada com a gente. Eu não sei como é que está escrito no seu salmo, né? Desde ontem eu tenho feito a leitura pela Bíblia King James, e a minha Bíblia tem como subtítulo Oração contra os Maldizentes. Na de vocês está diferente? Contra más línguas, né? Que no final das contas vai dar a mesma coisa. Então aqui, perceba que o primeiro cântico de romagem era justamente uma oração
para que o perigo que normalmente vinha de fora não viesse de dentro. Perigo de fora, nós temos algumas formas, principalmente com o auxílio do Senhor, para nos proteger, mas o perigo de dentro, ele representa um grau de periculosidade, por assim dizer, mais elevado. A gente vê isso na própria história do povo de Israel, como o povo vence a batalha contra Jericó e perde a batalha contra a pequena cidade de Ai. Por quê? Por causa do inimigo externo? Não, porque tinha pecado dentro do povo. Então eu coloquei, salvo engano, perdoe os irmãos, minha memória não está muito boa, mas eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje, de quando a jornada começa. Pois esse é o primeiro salmo de Romário, e não está aqui primeiro por acaso. Ontem nós estudamos o segundo salmo de Romário, que o salmista ele ora pela proteção do Senhor, mas no começo ele vai orar contra os maldizentes. Vamos imaginar, por exemplo, que você é um cristão, ou pelo menos você está no início, você está sendo evangelizado e alguém chega e diz: não acredito que você vai dar ouvido para esse tipo de gente. Você que tem uma vida toda pela frente, você que tem uma cabeça boa, você vai dar ouvido para esse povo aí? Você já viu como é que eles são? Ontem, mais uma vez, eu tive a oportunidade de ver o filme O Peregrino, e eu vi o filme, eu não vi o desenho, não. Vocês sabem que eu gosto mais do desenho, mas eu vi o filme. E o começo do filme é muito impactante, né? Aqueles dois que vão lá com o cristão, correndo, que é obstinado, pelo menos esse é o título do filme, obstinado e flexível. Como eles tentam fazer com que o cristão retroceda. E a melhor forma deles tentarem isso é o quê? Maldizendo o caminho, maldizendo o livro que fala do caminho, maldizendo aqueles que falam acerca do caminho. Então eu e você devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com as influências que nós recebemos, às vezes até de maneira imperceptível. Sabe, irmãos, para que a gente seja envenenado, a gente não precisa ver a pessoa botando veneno no nosso corpo. Às vezes a gente nem vê e é envenenado. O irmão, por exemplo, que pegou, né, chikungunya. Você viu a hora que o mosquito lhe picou? Você disse: agora o mosquito me pegou aqui, eu já vou logo me preparar para os efeitos. Não, você só vai ver, vem depois, quando aquela pigadura, né, do mosquito já entrou na sua corrente sanguínea, já começa a você apresentar os primeiros sintomas, aí que você vai ver que você foi picado por esse mosquito, que traz tanto dano à nossa saúde, né, o Aedes aegypti, mas Deus está no controle disso também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, na nossa jornada, com quem a gente anda, com quem a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente fala, para que nós não sejamos os mensageiros do diabo na vida uns dos outros. Né? A gente vê o exemplo do próprio Pedro, que infelizmente emprestou a boca para o mal em determinado momento. Então esse é o salmo onde nós temos que refletir, principalmente nós aqui, acredito outros aqui, estamos aqui nessa noite, os irmãos que nos ouvem, não sei, mas todos que estão aqui fisicamente, nós já estamos andando no caminho e muitas vezes não tivemos esse cuidado de refletir acerca disso. Com quem é que a gente está fazendo a nossa jornada? Por que você acha que Paulo disse que Marcos não podia ir na segunda viagem missionária? O que você acha que Jesus disse, né? Para aquele homem que disse: Senhor Jesus, deixe que eu enterre os meus mortos, não. Deixa eu enterrar meu pai, perdão. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Se você quiser me seguir, venha me seguir. Agora não coloque restrições nisso. E Jesus, inclusive, em vários momentos, ele vai apresentar de maneira muito clara que aquele que não renuncia a tudo não pode iniciar a jornada que ele está propondo para nós. Se lembra lá da carta aos Hebreus, capítulo 12? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é uma corrida que você e eu nos propomos a correr. Não, eu vou ser cristão dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Não. É uma corrida que o próprio Cristo abriu o caminho para que nós andássemos no caminho, que é também o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele abriu esse santo e reto caminho para nós. Nós não temos a oportunidade, nós não temos, a autonomia de
de decidirmos que tipo de trajeto a gente vai fazer para chegar no objetivo. Não, existe um caminho pré-fixado para nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque se a gente pudesse resumir esse salmo, a gente poderia usar um versículo que foi dito por Paulo: as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu quero iniciar, depois dessa apresentação, quero iniciar o estudo do salmo com vocês. Logo no início ele diz: em minha aflição invoquei ao Senhor. Irmãos, olhe, é muito difícil o caminho, mas com certeza absoluta, uma das partes mais difíceis do caminho é o começo. Porque nós vamos ter que aprender no primeiro momento, ou melhor, nós vamos ter que reaprender no primeiro momento tudo. Eu agora sou uma nova criatura. E isso para a gente é muito difícil, porque a gente já estava adaptado a uma vida anterior. Então, antes eu trabalhava desse jeito, mas agora não posso mais. Antes eu me relacionava com as pessoas desse jeito, mas agora não posso mais. Então, quando a gente entra pelo caminho, as coisas, é por isso que lá no livro Peregrino, nós vemos lá as dificuldades que o cristão passa logo no começo. Porque é isso, o inimigo sabe que nessa parte inicial, nós como cristãos somos mais vulneráveis. Daí a necessidade de um irmão mais velho na fé, de um irmão mais maduro, estar preocupado, ajudando o irmão mais novo. Porque com certeza Satanás vai tentar alvejá-lo e tirá-lo da comunhão com os santos logo no começo. Que é o momento que de repente ele não domina tanto a palavra de Deus, ele não tem tanto a segurança da salvação, ele não entende tanto as consequências da desobediência. Então aqui o salmista diz: na minha aflição invoquei ao Senhor. Esse é o primeiro salmo, irmão. É como se ele estivesse saindo, ele está botando a bagagem no carro, está botando a bagagem na moto, você tem moto. Se você tem bicicleta, está botando a bagagem na bicicleta. Se você não tem nenhuma nem outra, né? Você está fazendo como o irmão José e o peregrino, botando a bagagem nas costas, na mochilinha, fechando a mochila. Agora eu vou começar a jornada. Nesse começo, meu filho, já vem, rapaz, será que eu estou tomando a decisão certa? Eu já estou acostumado aqui no lugar que eu estou. Eu vou começar uma jornada nova agora, para um caminho que eu não sei. O que é que ele vai me apresentar amanhã ou depois? A gente sabe que o Senhor disse que lá no fim, aqueles que perseveram até o fim, receberão uma vida eterna. Mas e os perigos que o próprio caminho tem? E nós já fomos avisados dele. Eu estou aqui, eu estou em segurança. Você vê isso de maneira muito clara no livro Peregrino. Quando o obstinado diz: eu vou voltar para minha casa, eu vou comer lá um churrasco, eu vou tomar uma bebida gelada, e vocês são malucos, indo para dentro dessa mata aí, fazer essa jornada, vocês não sabem onde é que vão dar. Olha que coisa difícil é para uma pessoa iniciar, irmãos. Por isso que todo batismo genuíno, toda regeneração genuína é algo que deve ser extremamente celebrado. É difícil. Na minha aflição invoquei o Senhor. É como aquele pecador que subiu ao templo em Lucas 18. Ó Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o teu trono que fica no céu, mas tem misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável. Na minha aflição invoquei o Senhor. Senhor Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizeis apenas uma palavra. Senhor Jesus, eu sei que até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai na mesa dos filhos. Ó Senhor Jesus, na minha aflição, ainda que eu toque somente na orla do manto dele, eu serei curado. Na minha aflição eu clamei. A Bíblia diz que tem uma coisa que Deus é apaixonado, que Deus não resiste, é um coração contrito e quer cantar. O que você acha que o relacionamento entre Deus e Davi era tão próximo? Davi está longe de ser um homem perfeito. E a Bíblia revela muitas das imperfeições de Davi. Mas Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Ele não escondia pecado, muito pelo contrário, ele externalizava isso com ódio contra a maldade. Muitas vezes ele mesmo era quem praticava. Em minha aflição invoquei ao Senhor, invoquei o Senhor. E ele não invocou qualquer Senhor, ele invocou quem? Eu sou o que sou. Existem muitas
palavras e expressões no Antigo Testamento que fazem referência a Deus. A gente já viu algumas estudando o livro de Malaquias, o Senhor dos Exércitos. Existem algumas expressões, mas essa, de maneira específica, é uma das que revelam mais essa característica de Deus. Eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou o Deus Criador. Se é isso que a palavra Jeová passa para a gente, é: eu sou o que sou. Em minha aflição eu invoquei o Senhor e Ele me respondeu. Irmãos, isso não tem preço. É por isso que o Senhor Jesus fala o que fala em Marcos 8. Não que adianta o homem ganhar o mundo inteiro na aflição, buscar o Senhor e Ele não responder. E acontece isso, pastor. Você já leu Provérbios 1? E tantas outras passagens semelhantes que trazem o mesmo princípio a respeito do ímpio. O ímpio vai clamar ao Senhor e o Senhor não responderá. O José, inclusive, falou sobre isso, se eu não me engano, na terça-feira, como Saul busca desesperadamente por um direcionamento de Deus e o Senhor não fala nada para o Saul. É assustador aquela parte, no final da vida de Saul. Então, irmãos, isso não tem preço. Quando você... Por isso que eu sempre digo, uma frase que eu sempre trouxe comigo, principalmente como líder de uma congregação local, tendo essa responsabilidade sobre mim, dada pelo próprio Deus, é que nós, na qualidade de cristãos, nós não temos estratégia, nós temos direcionamento. Nós não temos estratégia. A gente não está aqui porque esse ponto é um ponto comercial bom. Não. A gente pode ir para um lugar completamente diferente desse. Eu não vou para aquele país porque daquele país eu posso fazer isso. Não. Nós não temos estratégia, nós não usamos de estratégia humana. Porque se Deus usasse de estratégia, Deus jamais pegaria um judeu como Paulo para pregar para os gentios. Ele pegaria um pescador para pregar para os gentios e Paulo para pregar para os judeus. Seria a armação mais lógica. Deus faz o contrário. Então a gente vai perceber, irmãos, que nós precisamos ter esse direcionamento. Eu clamei, o Senhor me respondeu. É por aqui, Senhor? E o Senhor me respondeu. É por aqui, pode ir. Continue nesse caminho, você vai chegar lá. Versículo 2. Logo que o caminho se inicia, qual é a primeira dificuldade do caminho? Os lábios caluniadores. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores. Aí já vai o santarrão, ó. Ele agora está com esse negócio. Você queria enganar. Ir para a igreja agora. Você acha que eu não sei seu passado? É assim mesmo. Aí vai para a igreja agora, achando que tudo que fez vai ser esquecido. Pior que vai. A Bíblia diz: feliz é aquele que o Deus de Israel jamais imputará pecado. O camarada pode ter feito tanta coisa ruim na sua juventude. Se ele teve uma conversão sincera, todo o pecado pagado, instantaneamente. E o religioso, rancoroso, está indo com o seu pecado para o inferno. Rapaz, esse negócio não está certo não. Pode não estar certo para você, mas para o Deus que fez tudo não está certo. Então aqui ele diz: livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. Irmão, se tem uma arma poderosa, é a língua do ser humano. Hoje em dia a gente tem uma arma, que faz referência à língua, que é o dedo. O fato de que você pode digitar, no seu celular, no seu computador, frases extremamente maldosas, ofensivas, que magoam determinadas pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Você pode ser o violentado, mas jamais aquele que faz uso da violência. Você pode ser o ofendido, mas jamais deve ser o ofensor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não esteja caluniando. O que significa caluniar? É você atribuir um fato, que é errado, a uma pessoa que não fez aquele fato. Como se você dissesse: fulano roubou isso, mas fulano nem estava aqui. Fulano roubou isso, ele nem estava aqui. A língua mentirosa, aquela que fala mentira. Aquela que diz: eu sei que se você for por aquela direção, você vai se dar bem. Mentira, ele sabe que aquela direção é ruim. Ele está mandando você para aquela direção muitas vezes porque ele te vê como um concorrente. Ele não quer você perto dele. E traiçoeira, e é justamente, que é a ideia de traiçoeira, alguém que vai te trair. O maior exemplo disso, quem é? Judas. Jesus aqui foi alvo de tudo isso aqui. Ele foi caluniado, sofreu acusações mentirosas
e foi traído por um dos seus próprios apóstolos. Ele foi traído por toda uma nação. Como está escrito no Evangelho de João, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha que coisa. Na mesma semana, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na outra semana, na mesma semana, no final da semana, crucifica-o. Nós não temos nada com ele. Nós não temos nenhum rei senão César. Coisa assustadora, irmão, é um pouco. Versículo 3. O que te dá em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Olha que coisa. O que você acha que o Senhor vai fazer com quem tem esse tipo de atitude? Tiago vai falar sobre isso no seu livro. Nós já estudamos o livro de Tiago, eu creio que algumas vezes aqui na nossa congregação. E a gente vai ver como Tiago ele separa quase que um capítulo todo do seu livro, apenas 5 capítulos, se não me engano, onde ele vai falar do perigo da língua. Ele diz, olha, a língua é um órgão tão pequenininho, mas ele causa tanta destruição. E aí ele usa o exemplo dos navios. Imagina, na época de Tiago nem tinha navio do tamanho do nosso. Mas ele diz, olha, um navio que é um barco tão grande, mas o leme, que é o que dá direção para o navio, não é do tamanho do navio, é muito menor. Mas é aquele leme que vai dizer para onde o navio vai. A língua também tem essa mesma função. E Tiago chega a dizer, pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição? Pode. Não deveria. Então ele diz, ele faz uma pergunta, o que dará em paga? O que retribuir em dobro? Ó língua pérfida. A ideia de língua que quer ferir, uma língua que quer machucar. A Bíblia diz que nós temos que usar os nossos lábios para abençoar. Mesmo quando a gente exorta na intenção de abençoar. Mesmo quando a gente exorta, mesmo quando a gente repreende, talvez, muitas vezes até severamente, existem passagens na Bíblia que diz repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Mas a gente não faz isso por raiva, nem por rancor, nem por qualquer sentimento ruim. Nós fazemos isso para o bem daqueles que nós amamos. Fazemos isso porque nós desejamos ser tratados da mesma forma. Se por acaso os nossos pés vacilarem, nenhum de nós estamos acima disso. Você vai ver que o Paulo, quando ele está repreendendo os cristãos da Galácia, na carta aos Gálatas, ele diz, ainda que eu mesmo, eu não sou perfeito, eu estou aqui firme pela graça de Deus, mas amanhã eu posso cair. Uma carta anterior ele diz, olha, aquele que pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Ele está falando para ele mesmo ali também. Ele vai dizer, nessa mesma carta aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem. É uma pessoa que está quase cansada, mas ele está lá usando a palavra de Deus, fazendo uso do Espírito Santo para ser estimulado e estimular aqueles que estão com ele na jornada. Não nos cansemos de fazer o bem. Então aqui ele diz no versículo 4, contudo, ele a castigará. Ele quem é? Deus. O Jeová, no começo, versículo 1. Na minha aflição invoquei o Senhor. Ele a castigará. Ele vai castigar quem? A língua mentirosa, os lábios caluniadores, a língua traiçoeira. Ele castigará com flechas afiadas de um guerreiro. Nós já aprendemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Uma das visões acerca do mundo espiritual que nós temos na Bíblia está lá no livro de Josué. Josué, que está com essa missão de liderar o povo de Deus, ele vê o ser espiritual. Muitas pessoas dizem que ali é uma encarnação de Cristo, ou seja, um aparecimento de Cristo antes de se encarnar, uma manifestação do Senhor antes da encarnação, como em outros momentos, como na fornalha, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nesse momento, porque a gente vai ver que há uma adoração e não se adora anjos. E há uma pergunta de Josué, qual é? O Senhor está com a gente? Josué, não é isso que você tem que me perguntar. A pergunta que eu faço é, vocês estão comigo? Vamos lá rapidamente? Amém? Amém. A jornada começou, irmãos. Amém. Vamos lá. Que a gente possa correr da forma certa e terminar de uma maneira excelente, como o Senhor planeja para nós. Amém?
Josué capítulo 5. Versículo 13. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente olhar para cima. Ele olhou para onde? Para cima. De onde virá o meu socorro? Veio Deus, que criou os céus e a terra. De repente, ao olhar para cima, ele viu um homem em pé. Eu vi, como Daniel disse algumas vezes, eu vi como alguém, como um filho do homem. Por isso que essa expressão filho do homem fica conhecida como uma expressão messiânica, né? A ideia de que o Cristo, que é divino, também é 100% humano. Eu vi, de repente, ao olhar para cima, um homem em pé, empunhando uma espada. Em algumas traduções diz com uma espada desembainhada. A ideia é, quando você vai para a guerra, a sua espada fica guardada no que se chama de bainha. Quem já trabalhou no campo, conhece o facão, que representa muito parecido com a ideia de espada, fica na bainha. E você só tira a espada da bainha quando você está para usá-la. Então a ideia daquele ser com a espada na mão é: Josué, você pode estar achando que você está num ambiente de paz, que ainda não começou a guerra. Só que a guerra, Josué, não para. Você vai às ruas, você evangeliza, como a gente já viu aqui o nosso irmão evangelizando, sendo muitas vezes combatido, sendo violentado verbalmente por pessoas que deveriam estar ajudando. Mas às vezes a gente pensa: graças a Deus terminou o evangelismo, vou para a igreja, na igreja vou estar em paz. Mas não, filho, é luta aqui também. Então graças a Deus eu vou voltar para minha casa, eu vou dormir no meu quarto, fechar a porta, eu vou estar em paz. Não, vai ser luta também. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, teremos aflições. Isso é interessante, porque a gente vai ver que Josué estava aqui, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó. Então a ideia aqui, começando o cerco na cidade de Jericó, então eles estão ali tranquilos, porque Jericó está fechada, e eles aqui, teoricamente, estão ali naquele processo de lutar contra Jericó. Jericó está se defendendo. Então, aqui ele diz: Josué, a guerra não tem intervalos. O tempo todo há lutas, tanto do lado de fora, quanto do lado direito. E viu um homem em pé, empunhando a espada, e aproximou-se dele, perguntou-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? O que Josué quer dizer? Você faz parte de alguém que está aqui para nos ajudar, ou de alguém que está aqui para combater contra a gente? Existiam muitos povos naquela região. E Josué de repente olha para aquele homem e pensa que ele é um líder local. E olha a resposta. Então o homem lhe informou: não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Ele dá uma resposta que Josué jamais esperava. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo onde a gente trabalha na nossa mente dessa forma. Todos nós temos a nossa mente definida dessa forma. Inclusive é uma das coisas que a gente tem que lutar contra, esse conceito pré-moldado na nossa mente. Qual é esse conceito? Eu sempre, quando eu olho para alguém ou para alguma pessoa, eu penso: será que essa pessoa é uma pessoa que está aqui para me fazer o bem ou para me fazer o mal? A gente sempre pensa assim, Não, vou ter uma cara de perverso, vou ter uma cara de que está aqui para fazer o mal. Rapaz, vou ter uma cara de que é uma pessoa boa. A gente normalmente traça isso na nossa mente. Isso está errado. Está muito errado. Primeiro, que não existe ninguém bom. E segundo, que as aparências enganam. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia. Satanás se traveste de anjo de luz. E muitas vezes os homens de Deus não vão ter a aparência que nós talvez projetamos para eles. Nem a idade. Timóteo, por exemplo, era jovem. Ninguém esperava que o bispo, que o líder de uma das maiores igrejas do mundo naquela época, fosse um jovem. E Paulo diz: que ninguém despreze a tua mocidade. Deus te colocou como pastor da cidade de Éfeso. Então, as aparências enganam. A gente tem que tomar muito cuidado. O homem informou: eu não sou nem dos teus, nem pelejo contra ti. É a mesma coisa. Não é quem está do seu lado ou contra você. A pergunta é: eu estou do lado de Deus ou contra Deus? Essa é a pergunta que você e eu temos que fazer todos os dias diante de tudo que a gente faz. Então, se eu for fazer alguma coisa, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, ou eu estou fazendo isso e no final eu vou suscitar a ira de Deus? A Bíblia diz que a ira de Deus permanece diante de quem?
dos filhos da desobediência. Então, se eu estou fazendo uma coisa em obediência aos princípios de Deus, eu estou agradando a Deus e, consequentemente, eu estou andando num caminho seguro. Mas se eu estou fazendo algo que Deus já disse que não gosta, eu estou desagradando a Deus e, consequentemente, eu estou num caminho inseguro que vai, mais cedo ou mais tarde, trazer danos para a minha vida. Eu posso ser tão cristão e ser salvo, mas se eu andar por um caminho tortuoso, eu vou trazer sequelas para a minha vida. A gente tem um grande exemplo de Sansão para mostrar isso para a gente. O exemplo do próprio Davi. Então, aqui, Josué está ouvindo isso. Veio com a responsabilidade de comandar, ou melhor, naquele King James disse, veio com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência. Ele indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? A ideia aqui é de adoração. Por isso que existem muitos estudiosos que defendem que não seria um anjo, né? Alguns chegam a dizer que talvez fosse Miguel, porque Miguel é tido muitas vezes como esse arcanjo, mas há muitos estudiosos dizem isso, que aqui seria uma manifestação do próprio Deus, uma teofania, porque ninguém pode aceitar adoração senão o próprio Deus. Nenhum anjo aceita adoração. Em alguns momentos a gente vai ver gente se prostrando para anjos, hoje dizendo, não se prostra para mim não, eu sou só um mensageiro. Mas olha que coisa interessante, o chefe do exército de Yahvé, o Jeová, respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Que coisa interessante. O pai na fé de Josué passou por uma experiência idêntica, num lugar totalmente diferente. Moisés passa por essa experiência no meio do monte, aonde uma ovelha tinha corrido, e ele vê uma sarça, uma árvore típica do deserto, queimando, mas ela não se consumia, e ele ouve palavras semelhantes. Josué ouve palavras iguais, idênticas, quando ele está liderando como general já de batalha o povo de Deus para tomar posse da terra prometida. A ideia aqui é, quando Deus escolhe abençoar, nós estamos protegidos. Vimos isso no Salmo de número 127, na segunda-feira. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Mas e se Deus guarda a cidade? Pode vir um exército inimigo que for. É Deus. O Deus que não dormita, como a gente viu, não toscaneja. É Ele que está nos defendendo. Por isso que ninguém conseguirá fazer mal àqueles que Deus já ordenou que andassem pelo caminho do bem. No Salmo 23, o salmista diz, certamente, com certeza absoluta, aquela expressão significa, sem dúvida, a bondade e a misericórdia me seguirão. A ideia não é você procurando viver uma vida ladeada da bondade e da misericórdia, não. Você procura viver uma vida seguindo o Senhor, e a bondade e a misericórdia estão seguindo você. Então eu quero voltar lá com os irmãos para o Salmo número 120. Contudo, versículo 4, onde nós paramos, contudo, Ele castigará, Ele é que vai castigar. Ele. Aquele que santifica é aquele também que amaldiçoa. Aquele que purifica é aquele também que condena. Todos vocês sabem, vocês já leram os evangelhos, sabem que de todos os milagres que o Senhor Jesus fez, existe apenas um milagre que foi feito pelo Senhor Jesus, do ponto de vista material, negativo, que foi quando Jesus amaldiçoou uma árvore, no caso uma figueira. Todos os milagres que o Senhor Jesus fez, transformar a água em vinho, ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, a filha de Jairo. Você vai ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus curando o leproso, curando o cego, curando o aleijado. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia no sentido positivo. Havia uma melhora na vida das pessoas, ainda que momentânea, mas havia uma melhora. Nem todos que foram curados pelo Senhor eram salvos. A gente vai ver como Jesus pregou duramente contra as cidades impenitentes, porque não haviam se arrependido, apesar da quantidade de milagres que Jesus havia operado. Então a gente tem que sempre ter isso em consideração, irmãos. O Senhor amaldiçoa. Eu fico assustado, eu não sei você, irmãos, mas eu sempre trago comigo
questionamentos internos todos os dias. Será que eu não estou vivendo como Judas? Ou eu estou vivendo como Pedro? Porque assim, inevitavelmente eu e você temos esses dois caminhos. A gente está dentro da igreja, a gente está ouvindo a voz de Jesus, a gente está ouvindo a sua doutrina, a gente está tendo a oportunidade de caminhar com pessoas que querem caminhar com Deus. A gente tem Cristo como referencial, essa coisa aqui não nos deixa enganar. Mas e aí? O que eu fico assustado, irmãos, principalmente quando a gente vai chegando ao final dos evangelhos, é a atitude de Jesus diante desses dois homens. Para Pedro ele diz: Pedro, eu orei por você. Para Judas ele diz: o que tem que fazer? Faça depressa. Meu Deus, Senhor, o senhor vai então puxou a orelha em Judas? Senhor Judas, você aí está indo me vender? Eu faço não, Judas. Não, Pedro não falou nada disso. Você tem que fazer isso, Judas? Faz depressa. Que coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. O autoexame é algo extremamente necessário na vida de um cristão que está na jornada. Será que eu estou indo na direção certa? Será que os meus passos já se desviaram do Senhor? Eu nem percebi, como Sansão, a força foi embora. Ele achou que a força estava lá ainda, mas ela não estava mais. Quando os filisteus vieram, prenderam ele que nunca havia sido dominado por ninguém, foi preso por aqueles filisteus e depois, logo depois, teve os seus olhos queimados. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Muito cuidado, pois ações geram consequências. Contudo, ele castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo, brasas bem fortes. Versículo 5: infeliz de mim, que vivo como forasteiro em Meseque e que habito nas tendas de Quedar. E aqui é interessante, irmãos, que a linguagem que o salmista diz é uma linguagem metafórica. Ele está falando de duas cidades que estão bem longe uma da outra. São cidades estrangeiras, inclusive, se eu não me engano. E ele está dizendo: dentro do próprio povo, eu me sinto estrangeiro. Não sei se vocês têm essa sensação no meio dos evangélicos. Eu, particularmente, irmãos, assim, do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista prático, eu creio que a nossa congregação, com certeza, deve existir tantas congregações como a nossa, pequenas, simples, do ponto de vista humanas, insignificantes, que ainda preservam a verdade de Deus. Mas a maioria das igrejas já pastor claramente. A gente se sente exatamente assim. A gente se sente, você é evangélico? Eu sou, mas a gente se sente como que um forasteiro no meio desse rótulo. Eu sou um evangélico, mas eu não estou usando a palavra de Deus para amaldiçoar, como algumas pessoas fazem. Eu sou um evangélico, mas eu não estou usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Eu sou um evangélico, mas eu não estou usando a palavra de Deus para minha conveniência. Então a gente não sabe mais, porque a maioria dos evangélicos fazem política, fazem coisas tão assustadoras que nem os ímpios às vezes se atrevem a fazer diante dos falsos deuses. Então o sentimento que todos nós que iniciamos na jornada da porta estreita, do caminho apertado, é um sentimento assim, onde parece, como disse Elias, como foi a vida de Jeremias, parece que a gente está sozinho. Graças a Deus a gente tem o Senhor, e o Senhor tem nos dado irmãos. Mas do ponto de vista, o grande número de evangélicos que tem se multiplicado pelo mundo, mais especificamente até no nosso país, o contingente populacional de pessoas que se predefinem como evangélicos, até evangélicos tradicionais, é enorme. Mas essas pessoas nunca tiveram um segundo sequer o desejo de renunciar, de tomar a cruz, de seguir a Jesus. Essas pessoas jamais levaram a Bíblia a sério. Mas se você perguntar para essas pessoas, você é evangélica? Sou, graças a Deus. Então esse é o sentimento do salmista. O sentimento de alguém que, quando estava no meio daquela caravana, ele estava vendo pessoas que, como ele, estavam indo para Jerusalém adorar, mas a motivação era totalmente diferente. Vocês se lembram que nós já pregamos aqui o sermão que o próprio Deus mandou que Jeremias pregasse aonde? Diante do templo. Para quem foi que Ageu pregou? Para o povo que tinha voltado de Jerusalém. O povo disse: não, a gente quer reconstruir a nação, a gente quer ficar firme com o Senhor.
Aí Ageu disse: como é que vocês querem ficar firmes com o Senhor se vocês não dão atenção em uma casa dele? Por isso que a vida de vocês estão saco perfurado. É para essa geração religiosa que Malaquias vem e diz: quem dera a igreja fechasse a porta por um tempo, para que vocês não viessem adorar de qualquer jeito. Esse é o sentimento aqui do salmista. Ele está no meio daquela caravana, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e muitas vezes ele se sente estrangeiro no meio de pessoas que deveriam estar buscando a mesma coisa que ele. O que a gente busca, irmãos? Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Seguir o mesmo caminho que Jesus. Dizer, como o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Buscar cada vez mais viver uma vida onde as coisas do alto têm muito mais importância para nós do que as coisas aqui de baixo. A gente não pode passar nada. Sabe, eu louvo a Deus que tem me dado a oportunidade de sofrer por amor a Ele. Eu nunca tive essa oportunidade. E agora Ele está me dando. Diante de várias circunstâncias que têm se apresentado, nem sempre a gente reage da maneira certa, mas Ele está nos dando essa oportunidade. Cuidar de pessoas, pregar a verdade, dar um bom exemplo. Meu Deus! Mesmo diante de pessoas que deveriam estar nesse mesmo caminho, estão buscando caminhos completamente diferentes. Quantas pessoas a gente vê no livro O Peregrino que aparecem no caminho lá, que o cristão está indo, mas rapidamente elas o quê? Se desviam. Tem um deles mesmo, eu sempre esqueço o nome dessas pessoas, José vai me lembrar provavelmente. Quando o cristão está subindo aquela montanha da dificuldade, ele se encontra com dois embaixo, aí um vai pelo lado, o outro vai pelo outro, os dois caem. Isso, formalista e hipocrisia. Eles se encontram, eles pulam o muro, não é isso? Eles pulam o muro, o cristão fala: como assim, rapaz? Está pulando o muro? Tem que entrar pela porta. Não, fique na bênção, cara. Fique na comunhão. E aí eles pulam o muro, hipocrisia e formalismo. Aí eles estão andando, o caminho está reto, né? O caminho está numa planície, né? Por assim dizer, até que chega uma montanha. Então tem que seguir por aquela montanha. E tem dois caminhos assim que ladeiam a montanha. Aí um fala para o outro: rapaz, você vai pelo outro, eu vou por esse daqui, que vai acabar dando o mesmo caminho. Ó o dedinho. Cristão sobe aquela ladeira ali, onde vai muita dificuldade. Eu acho que tem até monte da dificuldade até. O nome que o próprio John Bunyan dá para aquele momento. E os dois estão buscando assim chegar no mesmo local que o cristão, né? E eles caem e morrem. A jornada deles acaba ali. Hipocrisia e formalismo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Infeliz de mim, que vivo como forasteiro em deserto, que habito entre as tendas de Quedar. Irmãos, não foi assim que iniciou o ministério de Jeremias? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de pessoas de lábios impuros. O Senhor nos chamou para ser luz, não diante de um dia claro, mas diante de uma noite tenebrosa. Sabe, aquela noite que não tem nem lua, nem estrela, nada, tudo escuro. Pois é, você tem que ser luz nesse ambiente. É difícil, irmãos, mas é possível. A graça do Senhor Deus nos proporcionará todo o poder para andarmos pelo caminho que o Senhor propôs para nós. Por isso ele diz, já concluindo aqui os 2 versículos finais: tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Você não tem esse sentimento, não? Parece que a gente vive num mundo que ninguém quer ficar de bem. Principalmente, irmãos, eu não quero trazer isso porque eu já vi muitas vezes pessoas aplicando passagens semelhantes a essas de maneira totalmente distorcida. Jesus de maneira nenhuma está defendendo o universalismo, o ecumenismo, nada disso. A ideia aqui, irmãos, é que a gente tem passado demais, tempo demais com aqueles que odeiam a paz que Deus oferece. Como é um dos títulos do Messias? Alguém pode me dizer? O príncipe da paz. Chega um momento que ele diz: eu tenho uma paz para oferecer a vocês. O mundo não pode oferecer essa mesma paz. Depois o apóstolo Paulo, numa das cartas que ele escreve aos Coríntios, se não me engano, ele diz: nós todos somos embaixadores. Nós estamos pregando esse evangelho da paz. Mas ninguém quer ficar em paz com Deus. Então, irmão, se arrependa. Se
tiver que perder isso, perca. Se tiver que renunciar isso, renuncie. Se tiver que ser humilhado, deixe. Deus vai te consolar, irmão. Deus vai te dar o que você precisar. Fique tranquilo. Você não vai precisar lutar corporalmente com ninguém para obter qualquer fonte de recurso, tanto espiritual quanto físico, para o caminho. Eu posso garantir que você pode chegar ao final da jornada sem processar ninguém. Ah, mas fulano me caluniou, perdoe. Ah, mas a gente vive aqui no Brasil, eu tenho meus direitos. Tanto no Código Penal, quanto no Código Civil. Existem, né, ações no nosso país. Justamente, a gente está vendo, como cidadãos, né, nós estamos vendo o STF, que é o maior órgão do Poder Judiciário do nosso país, julgando as fake news. Né, que são fake news? São calúnias e informações que são disparadas muitas vezes por pessoas mal intencionadas. Mas vamos imaginar que você, um cristão, foi vítima de fake news. Perdoe. Estou pregando para mim, meu irmão. Perdoe, ame, ore. Quem é que vai ser o juiz? Deus. Irmãos, você acha, se aquele povo religioso chamou Jesus de príncipe de Beelzebul, vai chamar você de quê? Quando você pregar, em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos, quando você pregar, as pessoas vão dizer que você está endemoniado. Talvez você até esteja, viu? Perdoe. Né? Então, cuidado. É o que eu lhe falei, examine-se o homem a si mesmo. Mas se você tem se examinado à luz da palavra de Deus, e com a paz do Espírito Santo, que você está pregando e vivendo da maneira correta, e as pessoas têm se levantado contra você, isso é natural. Isso não é nem o normal, isso é natural. Isso deveria representar para nós uma alegria. É como, por exemplo, irmãos, quantos de vocês já fizeram exame de saúde? Quantos? Já fizeram exame de sangue, de urina, né? E às vezes a gente faz um exame pensando que a gente está com alguma doença. Mas sério, a gente está com alguns sintomas. Vamos imaginar então, por exemplo, que você deu uma tossida, começou a puxar o ar, você viu, eu peguei o Covid, e agora? Vou me despedir do mundo, ó vida. E aí você acha que pegou o Covid, aí você vai lá, faz o teste do Covid, você faz o teste, já... Aí, eu estou querendo teatralizar demais. E você faz o teste, a pessoa olha lá, mas você está entendendo. Chega a sua respiração melhor, mas que melhorou? Estou respirando melhor mesmo. Rapaz, não estou sentindo nada não, rapaz. É impressão. Às vezes não é assim. A gente acha, meu Deus do céu, isso é gravíssima. Então, o que o senhor está comparando isso? Eu estou comparando com o fato das pessoas te perseguirem por você ser cristão. Quando uma pessoa te persegue porque você é cristão, porque você tem feito as coisas do jeito que Deus te mandou fazer, meu filho, a Bíblia diz: fique feliz igual você pegar um resultado e dizer que você está bem. Você achou que sua saúde estava lá embaixo. E aí de repente ele fez aquele exame, rapaz, sua saúde está boa. Mas rapaz, glória a Deus. Aí o crente dá já glória a Deus, não é, irmão? Você achou que estava com aquela enfermidade. Eita, o pastor está tossindo, pegou. Não, meu filho, eu estou mascando mesmo na garganta, fique tranquilo. Eu já estou tomando remédio. Então, aqui, tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Isso é um sentimento, irmãos, todo cristão vai ter no decorrer da sua jornada. A maioria das pessoas que estão na jornada com a gente não querem nada com Cristo. Isso é doloroso, mas é uma verdade que tem que ser dita, irmão. A gente está aqui para mentir um para o outro, tá? Não, a gente está aqui para falar a verdade, ainda que alguns de nós possamos olhar para o nosso irmão que nos falou a verdade e vê-lo como inimigo. O errado é a gente, nesse caso. O apóstolo Paulo passou por uma experiência semelhante e ele disse para os cristãos da Galácia: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Vocês estão no caminho errado, você quer que eu minta para vocês? Para depois vocês caírem lá no abismo e o sangue de vocês está nas minhas mãos? Não, vocês estão no caminho errado, caminho certo, por aqui, ó, vamos. Mas Paulo, a gente vai ter que voltar isso tudo, Paulo. Vai ser tão difícil recomeçar. Vai ser tão humilhante, vai ter um monte de gente que vai dizer: viu que eu disse que aquele caminho era errado?
filho, o seu orgulho tem que ser morto. Essas pessoas que estão apontando o dedo para você, elas estão erradas, vão ter que dar conta com Deus do seu erro. Mas ninguém vai deixar de fazer o que é certo, porque alguém vai apontar o dedo e dizer, viu que eu disse que você errou? Obrigado, eu errei mesmo, não é igual não. Não tenha vergonha de assumir o seu erro. Eu errei, eu não devia ter feito isso. Isso não é uma atitude de cristão. Ah, tá vendo? Tô vendo. Você não é perfeito. Eu nunca disse que era. Mas eu estou num caminho que está me aperfeiçoando. Isso eu posso te garantir. Tem uma frase muito famosa, a gente já postou várias vezes, de C.S. Lewis, que quando você está no caminho errado, quando você retorna, né? Isso é um progresso. Rapaz, mas eu vou ter que voltar tudo isso. Meu filho, olhe dessa forma. Olhe que agora você está indo na direção certa. Cada passo que você dava naquela direção que você achava que era certa, mas era errada, era um passo perdido. Agora não, agora cada passo que você está dando em uma direção certa é um passo para o seu bem. Por isso a gente tem que pensar, irmãos, a respeito dessa caminhada. Ela começou na nossa vida. Talvez tenha começado recentemente, talvez já tenha um tempo que tenha começado, mas a gente tem que refletir. Porque os nossos passos, os nossos dias vividos aqui nessa terra, estão nos levando para algum lugar depois dessa terra. E nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Aqui nós temos um irmão que trabalha no cemitério e que vê todos os dias pessoas sendo enterradas. E sabe, irmãos, eu vejo que o coraçãozinho dele, como o nosso, muitas vezes, quase com desespero, porque as pessoas muitas vezes trazem na sua mente a ideia de que fulano está num bom lugar. Ah, não. Fulano está em bom lugar nenhum, não. Fulano está sofrendo tormentos agora. E se você não tomar cuidado, você vai para o mesmo lugar que fulano. Essa é a seriedade que o Evangelho aponta para nós. O Senhor Jesus diz, olha, se você não quiser me seguir, não me siga, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um rei muito mais poderoso vindo contra você. Eu aconselhava você a fazer o quê? Paz com esse rei. O que vai acontecer com os ímpios que têm se juntado para se opor a Deus? Eles vão ser derrotados. Ninguém vence a Deus, irmãos. A gente vê com tristeza a realidade de Ananias e Safira. Ananias e Safira, por que vocês deixaram o mal dominar o coração de vocês? Ninguém pediu campo. Ninguém pediu para você vender isso. Ninguém pediu para você fazer isso. Agora, se for para fazer, tem que ser da forma certa. Aqui na nossa igreja, irmãos, apesar de sermos pessoas com todas as nossas limitações, o Senhor é testemunha. Como nós tentamos fazer as coisas da forma certa. Com todas as nossas limitações, a começar a mim. Mas o Senhor é testemunha. E a gente muitas vezes se sente assim. Mas graças a Deus que o Senhor me ouve na minha aflição. Não foi o que eu falei, não? O cristão só é infeliz quando é ingrato. Eu disse isso ontem. A irmã até fez um post e colocou. Quando eu vi aquilo assim, me chocou, porque às vezes a gente fala coisa, né? E eu li aqui e falei, meu Deus, que coisa, é isso mesmo. Então, independentemente de todo esse cenário, do ponto de vista adverso, eu dizer uma coisa para vocês: quem está do seu lado? Deus. E aí, Deus? Ainda que o mundo inteiro se levante, Deus está com você, seja feliz. Viva debaixo da alegria do Senhor. Independentemente dos perigos do caminho, independentemente das provas do caminho, independente das tentações do caminho, seja feliz com o Senhor. Tem até um hino que repete isso, né? Sou feliz com o Senhor, não é assim? Seja feliz, seja feliz. Não permita que a ingratidão, tá bom, o mundo é isso tudo e muito mais. Tome cuidado para que o mundo não traga essa maldade para dentro de você, uma vez que você já foi colocado em um lugar separado. O Senhor Jesus fala isso. Tome cuidado para que seus pés não fiquem sujos. Sacuda a poeira dos seus pés. Mas jamais se esqueça, como Jesus lembra ao apóstolo Pedro: eu já te lavei, Pedro. Eu já te lavei. Só precisa limpar os pés e ser lavado, Pedro. Fica tranquilo. Eu estou com você.
Você vai errar, Pedro, e eu vou estar com você. Pedro, você vai passar por situações e eu vou estar com você. É tão bonito a gente olhar. No livro de Atos, você vai ver duas figuras assim, que são figuras que aparecem, né, de maneira central no livro de Atos. Até o capítulo 12, a gente vai ver Pedro, né? Depois do 12 até o finalzinho de Atos, é mais focando, né, nas missões de Paulo. Mas como Pedro é usado poderosamente por Deus, por Cristo, aquela mesma pessoa que negou, que vacilou, que feriu o servo do sumo sacerdote, e agora estava lá pregando para Cornélio, e agora estava lá pregando para uma multidão, mesmo colocando sua própria vida em risco, e agora estava lá sendo preso, sendo açoitado, dizendo: olha, nós, vocês podem nos ameaçar do que quiserem, mas a gente não vai desobedecer a ordem do Senhor Jesus de pregar o seu santo evangelho. Então essa ideia, irmãos, que mesmo diante de todos os perigos que sabemos que iremos enfrentar no caminho, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor é o nosso companheiro na jornada. Antes de eu iniciar a jornada, o Senhor já estava do meu lado. Eu invoquei na minha aflição antes de iniciar a jornada. Esse é o primeiro salmo de romagem. A jornada ia se iniciar e eu já estava aflito, porque eu sabia que existiam desafios a serem enfrentados. Eu não sabia se eu daria conta deles, mas eu invoquei ao Senhor e Ele me respondeu. Essa é a ideia. A gente passa por esses momentos. Versículo 7, último versículo, concluindo aqui. Sou um homem de paz. Eu pergunto: você é um homem de paz? Quando depender de vós, de paz com Deus. Percebeu, irmãos? A gente não pode ter paz com aqueles que estão em paz com o pecado. Isso não significa que a gente vai lutar fisicamente, nem ouvir palavras com essas pessoas. Isso significa o quê? Distanciamento. Eu me afasto das pessoas que estão querendo me afastar do meu Senhor. Mas eu não odeio elas. Eu não devo nutrir no meu coração nenhum sentimento negativo contra essas pessoas. Muito pelo contrário, o sentimento tem que ser um sentimento de compaixão, porque essas pessoas estão perdidas. Eu estou indo em direção ao caminho que o meu Senhor traçou para mim. E essas pessoas que eu convidei a estar no mesmo caminho e não foram, elas estão perdidas, porque só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Vamos fazer inúmeros convites, talvez milhares, talvez milhões, talvez centenas de milhões de convites que serão rejeitados. Mas nós não devemos nutrir nenhum sentimento negativo contra essas pessoas, mesmo aquelas que nos rejeitam ostensivamente. Existem pessoas que nos rejeitam por meio de brincadeira, né? Ah, eu vou lá. Ah, é toda a mesma coisa. Existem pessoas que não vão dar atenção. Existem pessoas que vão rejeitar ostensivamente. Vai falar com você, a sua religião está errada, vocês são tudo fanático, eu acredito que Deus é amor, estou aqui na minha igreja fazendo o que Deus mandou, e você fica aí no seu canto. Tem pessoas que vão ser assim ostensivas com a gente, mas mesmo essas pessoas, nós não vamos pagar o mal com o mal. Nós vamos continuar dando um bom testemunho. Qual é? Andar no caminho de Jesus e guardar a doutrina de Jesus. E vamos continuar orando. Como disse o apóstolo Paulo, trazendo dentro de nós esse sentimento de que é o nosso dever fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Isso é ser um homem de paz. Ser um homem de paz, irmãos, não significa ser flexível. A gente já viu que ser flexível não é um elogio, mas é uma severa advertência. Que inclusive nós vemos isso de maneira visível na mudança do nome de Simão. Como é o nome de Pedro? Simão, que significa o quê? Cana, que é um elemento flexível. Vocês já foram no canavial? Passa o vento e aquelas canas todas pendem a uma direção, passa outro vento, elas vão para outra. Pedro, para me seguir não pode ser assim não, Pedro. Para me seguir tem que ser rocha. Seu nome vai ser Pedro, porque você vai ser uma pequena pedra que eu vou usar na construção que é a minha igreja, que está fundamentada no meu sangue, no meu sacrifício. Então aqui ele diz: eu sou um homem de paz. Você é um homem de paz, irmãos? Você só pode ser um homem de paz se você estiver em paz com Deus. Você está em paz com Deus?
Você ora. O que é, pastor, uma pessoa que está em paz com Deus? Porque assim, ninguém é perfeito, mas o que é uma pessoa que está em paz com Deus? É uma pessoa que invoca o Senhor na aflição e Ele responde. Sabe quem diz isso? Aquele cego que Jesus curou, ou ex-cego que Jesus curou. Em João 9, se eu não me engano. Uma coisa eu sei, que Deus não ouve pecadores, mas quem obedece a Ele, Ele ouve. Porque o povo estava querendo dizer que Jesus fazia os milagres pelo mal, por Beuzebu, Jesus era do mal, e aquele homem cego, imagina, que estava cego a vida toda, cego de nascença, que olha, eu sou cego, tudo que eu sei, eu só sei o que eu ouvi. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa eu sei. Que Deus não atende pecadores. Mas se alguém faz a vontade de Deus, Ele ouve. Então aqui o salmista está dizendo, eu sou um homem de paz, eu tenho paz com Deus e eu prego a paz com o meu semelhante. Não uma paz de qualquer jeito, mas uma paz que é feita, baseada na forma que o próprio Jesus tratou. Jesus disse como nós devemos ter paz com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por meio do arrependimento e da fé exclusiva nele. Jesus exige de mim e de você uma fé exclusiva. Em nenhum outro nome encontraremos salvação a não ser o nome de Jesus. Não temos nenhuma intercessão entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. É uma fé exclusiva. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que insista em falar de paz, o que é falar de paz? É evangelizar. Vamos lá rapidamente, irmãos, eu já estou concluindo. Efésios capítulo 6, todos vocês conhecem essa passagem. O irmão José até falou dela há pouco tempo. Mas aqui em Efésios, o apóstolo Paulo está falando da batalha espiritual. E ele está dizendo qual é a armadura que a gente usa. E ele diz assim, ó, por esse motivo, versículo 13, vestir toda a armadura de Deus. E aí ele vai dizer, versículo 15, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Então você calça os seus pés com o quê? Você tem que estar protegido nos seus pés pelo Evangelho. Os seus pés, irmãos, por mais que você ande de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta, de patinete, de skate, de prancha de surf, é os seus pés que te levam. Você tem que proteger os seus pés. Como é que a gente protege os pés? Naquela época não tinha tênis, nem esses sapatos bonitos e tênis bonitos aí que o povo está usando. Era uma sandália, parecida com a que a Deval sempre usa, mas hoje ele veio de tênis, eu acho que a jornada foi mais dura. Então, a ideia aqui é, cuidado, nós temos uma arma e nós não podemos nos esquecer. Essa é uma arma extremamente necessária. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho que usar a couraça, eu tenho que usar o capacete, eu tenho que usar o cinto, eu tenho que usar a espada, eu tenho que estar com o escudo, sim. E a sandália? Ah, a sandália eu esqueci. É mesmo, você vai para o meio de um lugar que tem pedras pontudas, um lugar onde você pode pisar em uma areia quentíssima. Quem aqui já pisou na areia da praia pelando? Você sai correndo assim, igual doido, né? Querendo ir para a água. E parece aqueles desenhos animados, quando você bota o pé na praia, mas o seu pé foi frito. Eu, particularmente, algumas vezes, né, já tive que andar descalço no asfalto e meus pés ficam cheios de bolhas durante dias. Então, irmãos, ele está dizendo aqui a respeito de uma arma. Não é um conselhozinho. Não, você tem que calçar os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Você está protegido com esse Evangelho da Paz? É assim que a gente tem paz com Deus e tem paz com o nosso próximo. Eu jamais posso ter paz com o meu próximo se eu não estiver em paz com Deus. Por isso que é um perigo da gente pegar esse salmo aqui e levá-lo para uma direção oposta do que o salmista está dizendo. Por isso que o caminho é tão difícil. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Sabe essa aflição? Ele está dizendo, Deus, eu vou ter que repreender pessoas que eu amo. Vai doer em mim, na pessoa. Deus vai ter momentos em que eu vou ter que esmurrar o meu próprio corpo. Deus vai ter momentos em que eu vou ter que arrancar
situação dolorosa é essa? Mas vai valer a pena, porque o Senhor vai estar comigo. E eu sei que eu tenho crido. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar. Engendrar significa planejar, maquinar. Eles preferem maquinar violências e brutalidades. Sabe, para muitas pessoas, inclusive para nós, esse é um salmo messiânico. Ninguém falou tanto de paz como Jesus. Mas as pessoas sempre queriam bater nele. Você já viu isso? Quando ele começou a pregar em Jerusalém, o que aconteceu? Perdão, Jerusalém não, Nazaré. Querem jogar ele de cima, de lado do monte. Quando ele prega algumas vezes, o pessoal quer apedrejar. Quando ele foi preso, o pessoal bateu nele sem nenhuma necessidade, porque ele não esboçou nenhuma atitude de se defender, de fugir, nada. Ele mesmo disse: sou eu, Jesus de Nazaré, para me prender. E o pessoal bate nele, dá tapa, escarnece, bota aquela coroa de espinhos, começa a bater com paus na cabeça dele. Meu Deus, por que ele não fez nada? Por que as pessoas tratam ele com tanta violência e brutalidade? Ô irmão, se você estudar a história da igreja, você vai ver cenas nessa mesma direção. Nenhum sacrifício é como o de Cristo, porque nós sabemos que só o sacrifício de Cristo é vicário e substitutivo. Mas muitas pessoas que andaram no caminho de Cristo tiveram mortes extremamente dolorosas. Teve uma pessoa que falou no grupo, uma das pessoas que assiste a pregação, esqueci o nome, sempre quando colocam, eu sou administrador da fanpage, e a pessoa colocou uma pergunta, eu vi, igual quando eu vejo eu respondo. Qual era o nome da escrava que tinha sido torturada até a morte? Aí eu escrevi Blandina. Você pega lá, botar no Google, Blandina, você vai ver, meu Deus, como as pessoas bateram nela, não fez nada de mim. Por que essa fúria em matar essa jovem com tanta, maldade, malignidade, com perversidade? Não sei se vocês já leram a história da humanidade. Existe um tribunal que foi instituído na Idade Média para perseguir aqueles que não se submetiam ao poderio da Igreja Católica Romana, que foi o Tribunal da Santa Inquisição. Irmãos, as formas como os cristãos eram torturados para negar a Cristo eram formas assustadoras. Se você for ver os martírios dos apóstolos, você fica assustado. Meu Deus, por que a pessoa mata com tanta raiva? O que ele fez? Ele só pregou o que ele acreditava que era verdade. Se você não acredita no que ele fala, por que você vai bater nele? Você pode simplesmente, como às vezes a gente fala, irmãos, meu Deus, às vezes tem gente que vê o culto só para falar mal do que a gente prega aqui. Como é? Por que uma pessoa dessa assiste a nossa transmissão? Será que não tem milhões de outras páginas no YouTube, Facebook, canais de TV que a pessoa podia estar assistindo nessa hora? Aí bota na transmissão que é para poder, nutrir uma raiva ainda maior de tudo que a gente faz aqui com tanto esforço, com tanto amor. Somos imperfeitos? Claro que somos, vai começar de mim. Mas Deus é testemunha de como nós queremos acertar aqui. Como nós damos centralidade e seriedade à palavra de Deus. Como nós usamos uma espada que corta para o nosso lado também. Tudo que eu preguei aqui, irmãos, eu também preciso tomar cuidado para não caluniar ninguém, para não ser aquele que fala com língua mentirosa, com língua traiçoeira. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz. Responsabilidade. Mas a gente também tem que estar preparado para a violência do mundo, porque isso vai ser inevitável. Quando o apóstolo Paulo diz que virá grande apostasia, a apostasia representa essa fúria dos falsos contra os verdadeiros, dos descendentes de Caim contra aqueles que seguem o caminho de Adão. Então a gente tem que estar preparado. Preparado como? E aqui eu concluo, com o coração guardado.
preparado para a batalha, você vai vir para cá, eu vou aqui fazer isso e aquilo. Não, você vai falar isso, eu vou falar dois. Você vai falar um, eu vou falar dois. Não, guarde seu coração. Não dê pérolas aos porcos, não dê as coisas santas, evite o homem faccioso. Tantos versículos bíblicos que a gente tem que pôr em prática diante dessa realidade que é o nosso caminho aqui na terra. Por isso é tão importante para nós, irmãos, principalmente nesse momento, estudarmos os salmos de romagem, porque eles falam para nós algo que Jesus falou tantas vezes nos seus sermões. Eu e você, como cristãos, estamos aqui caminhando em um caminho, e nem todo o caminho levará para o mesmo destino. Algumas pessoas que andarão da maneira certa, pelo caminho certo, irão para o céu. A grande maioria que vai andar no caminho errado, ou até no caminho certo, mas da forma errada, não vai para o céu. Essa é a seriedade, irmãos, que a gente tem que se analisar. Analisar o que a gente está fazendo, com quem a gente está andando. Analisar o que a gente está falando, porque se a gente for aquele que fala coisas erradas, está na hora da gente se arrepender. Pedir perdão a Deus. Ó Deus, eu falei algo que eu não devia ter falado, me perdoa. E eu te garanto que se você fizer isso de maneira honesta e sincera, Deus te perdoa. A maledicência não é um pecado imperdoável, mas como todos os pecados, tem que ser confessado e abandonado. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então que o Senhor nos ajude, a começar de mim, a falarmos estritamente aquilo que somos chamados a falar, a entendermos uma verdade que foi nos colocada de maneira tão clara. Há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo de se aproximar e tempo de se afastar. Então, como cristãos, precisamos ter esse discernimento espiritual a respeito de cada etapa do caminho. Nem toda etapa do caminho vai ser igual. Eu e você estamos enfrentando uma luta agora em 2020 que a gente nunca tinha enfrentado antes. Como é ser cristão numa pandemia mundial? A gente está tendo a oportunidade de vivenciar isso agora. Então a gente precisa viver cada etapa com essa seriedade, com esse compromisso de que todas as informações pertinentes para que tenhamos uma boa jornada rumo ao céu estão na Bíblia. Que nós não temeremos mal algum. Porque o autor das Sagradas Escrituras é ele que caminha do nosso lado. Ele não faz isso porque merecemos, por graça. Mas a sua graça é tão poderosa que transforma pecadores em santos. E faz com que esses santos santificados, não santos na sua própria santidade, mas esses santos santificados pelo sangue de Jesus, desejem também viver vidas santas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. Mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Nossa, nos ajuda no caminho. Nós queremos, Senhor, chegar até o céu. Ouvimos a Tua voz, Senhor Jesus. Vinde bendito de meu Pai. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a fazermos tudo o que seja necessário fazer. Abandonar o que tenhamos que abandonar, Senhor. A cortar fora aquilo que temos que cortar fora. Mas não nos deixa, Senhor, nos afastar de Ti e nem do caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Que possamos cada vez mais, Senhor, externalizar por meio de palavras, ações, que o viver é Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso alvo, desde a manhã e até a noite, e mesmo quando nós estivermos dormindo, o Senhor esteja nos nossos sonhos. Não nos deixe, Senhor Jesus, mais uma vez eu te rogo, como salmista, eu invoco, Senhor, na aflição. Nossa aflição é nos afastar de Ti, pois isso pode acontecer muitas vezes de forma imperceptível. Não nos deixe, Senhor. Mas que independentemente, Senhor, da maldade, do mundo e da tendência do nosso coração de se esfriar, que estejamos sempre perto de Ti, Senhor. Oramos mais uma vez pelos nossos irmãos que apresentamos a vida no começo do culto, a irmã Rosana, o pequeno Dylan, César, Alane, a irmã Rita. Ó Deus, tantos irmãos que estão padecendo por alguma enfermidade, alguns que a gente às vezes nem sabe, mas o Senhor sabe. Ajuda eles, Senhor, a estarem junto conosco nesse caminho, que é tão difícil.
mas é impossível ser abandonado, uma vez que entramos pela porta estreita. O Senhor há de nos conduzir até a porta celestial e nos receber de braços abertos, como o Senhor disse que faria, Senhor Jesus. A nossa confiança não está em nossas ações, Senhor, mas nas tuas promessas. Por isso nos ajuda, Senhor, a vivermos debaixo delas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo e não se esqueça de dizer para você mesmo: o Senhor está contigo.